Olá, musas, olá, poderosas. Hoje, dia 19 de janeiro, estamos aí no nosso 10º dia do nosso desafio de 21 dias e eu queria aqui parabenizar a todas que estão conseguindo seguir os desafios diariamente, parabenizar aquelas que também não estão conseguindo, mas estão se esforçando para isso, porque a vida é um processo. O resultado é uma consequência do que a gente faz no dia a dia. E hoje, o assunto que eu quero tratar é de você. Eu quero falar um pouquinho sobre as escolhas para você, a hierarquia que sustenta as transformações. Já pensou nisso? Hierarquia, o que eu quero dizer? É porque nós somos uma pessoa. A gente nasce menino ou menina e a gente, com o tempo, ao longo da vida, a gente vai tomando várias posições, a gente vai assumindo vários papéis, né? O primeiro papel que eu assumi na vida foi ser André, né? Então eu era um garoto, André. Depois que a gente começa a crescer um pouco mais, a gente começa a procurar se relacionar com as pessoas. Uma namorada, outro namorado. Então comecei a ser apresentado como namorada de fulano, namorado de Beltrano. Depois a gente é esposo, a gente casa. E aí começam os relacionamentos. Você assume o trabalho, você deixa de ser você para ser médico, no meu caso, para ser técnico de enfermagem, para ser a cozinheira, para ser a pessoa que trabalha naquela função. E você busca outras relações com isso. Vai se relacionando com as pessoas da família, com as pessoas do trabalho. Na família você vai ser pai, vai ser mãe, vai ser irmã, vai ser sobrinha, afilhada, enfim, são as posições. Primeiro você é quem você é, indivíduo, uma pessoa, uma mulher. Depois você começa a ser nas relações. Depois, naturalmente, você vai ter filhos, você vai passar a ser mãe, e você vai ter filhos. E existem as relações do dia a dia. É disso que eu quero falar, dessa hierarquia. O que vem primeiro, o que vem depois, por que a gente deve manter essas posições de uma forma equilibrada. Então, num relacionamento a dois, ele é muito importante, mas você só vai ser plena nesse relacionamento se você estiver bem inicialmente com você. Então, primeiro você cuida de você, para depois cuidar do seu relacionamento. Desse relacionamento vão vir os filhos. Em terceiro lugar são os filhos. É lógico, assim que começa a maternidade, é normal a mãe acabar tendo a maternidade suplanta as outras posições. Mas isso é temporário e está tudo bem. Mas na vida, a partir que as crianças vão crescendo, você tem que entender que você tem que se cuidar primeiro e depois cuidar do relacionamento. Porque os filhos vão crescer e vão bater asas e assim deve acontecer e que seja ótimo isso. Não tem coisa melhor para os pais ter os filhos grandes, plenos, trabalhando com suas famílias. Isso é motivo de muita alegria. E só acontece isso se a gente dá espaço para eles. E a gente vai dar espaço se cuidando. Então, na hierarquia do autocuidado, primeiro é você. Isso não é egoísmo. Está muito longe de ser. Isso se chama amor próprio. Ninguém dá o que não tem. Para você dar amor, para você dar atenção, para você dar paciência, para você dar carinho, para você ter isso dentro de você. E você só vai ter isso dentro de você se você, com certeza, cultivar e valorizar isso dentro de você. Então, primeiro, sempre você. Eu sempre brinco no consultório. Você está, vamos supor, viajando de carro. Se você não bota o seu cinto de segurança para se proteger, acontece uma batida, como é que você vai proteger os seus filhos se você não tiver com cinto de segurança? Então, primeiro você precisa se cuidar. Você precisa cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, para poder cuidar dos seus dependentes, diríamos assim, que eu falo dos filhos, mas dos pais também. Primeiro você, na importância. A segunda coisa mais importante é o seu relacionamento, principalmente homem e mulher ou companheira de uma forma geral. E, finalmente, em quarta posição, vem o trabalho. O trabalho é muito importante, principalmente para o homem, que está relacionado muito à questão do sustento. Hoje a gente sabe que muitas mulheres assumem isso também, apesar de ser uma posição masculina. O sustento, a força, a estabilidade é masculina. Então o trabalho vem depois. Então essa hierarquia é muito importante. Eu vou comentar aqui quais são os efeitos quando a gente não percebe essa hierarquia que eu vou repetir. Primeira coisa, você não é egoísta, é amor próprio. Depois o seu relacionamento. Cuide do seu relacionamento como ouro. O seu esposo, o seu namorado, a sua esposa, a sua namorada, não importa. O seu relacionamento primeiro.
Primeiro você, depois o relacionamento. Depois os filhos, que tem um prazo, tem ali 15, 20 anos. Quando o filho vai 20 anos, vai cuidar da vida dele também. Você vai continuar acompanhando, mas um pouquinho mais de longe. E no final, o trabalho, que é importante para sustentar essa teia. Mas assim ela deve ser colocada. E a gente vê que esse sistema, ele muitas vezes é invertido. Esse posicionamento é invertido. E por que isso acontece? Não é incomum a mulher carregar o vale-culpa. Acontece alguma coisa fora do que ela esperava, ela carrega, culpa é minha. O filho não respondeu dessa forma, culpa é minha. A culpa feminina, muitas vezes, ela assume a responsabilidade que não é dela, que muitas vezes é a responsabilidade do companheiro, uma responsabilidade que não é da mulher, é do homem, mas como não foi feito, a mulher assume essa culpa e acaba se masculinizando. Isso é uma coisa que pode acontecer e é uma distopia, isso tira ela do lugar dela. Outra condição importante é a cultura do sacrifício, de valorizar, né? Então, eu vou dar minha vida para o meu filho. Será que ele gostaria disso, de perder você, porque você foi honrada, né, num exagero? A cultura do sacrifício, eu não posso ter tempo para me cuidar, porque eu preciso cuidar do trabalho, preciso trabalhar muito. Será que é esse o caminho? Será que a gente não consegue ajustar as coisas de alguma forma que você possa se cuidar? Essa cultura do sacrifício, você pensa nisso. Outra cultura importante que influencia a gente no dia a dia é a cultura do vitimismo. A cultura do vitimismo é a seguinte: a gente muitas vezes se coloca numa posição secundária, como se tivesse um pai, tivesse alguém que fosse cuidar da gente. Um governante, um prefeito, que fosse, e a gente se coloca sempre como vítima. Ah, eu não consigo tal coisa porque eu sou traumatizada. Eu não consigo tal coisa porque meu pai, minha mãe não me ensinou. Eu não consigo. Então, assim, é essa condição de você sair do protagonismo da sua vida, muitas vezes engessa você. Isso é uma cultura muito comum no Brasil, que deve ser repensada. Outra questão importante é a questão da ancestralidade. A gente vê o comportamento da nossa avó, vê o comportamento da nossa mãe e tende a repetir esse comportamento ancestral. Na minha família tem isso. Minha avó, a vovó Gerésia, que já é falecida, ela tinha um comportamento de muita reclamação. Ela reclamava sempre das coisas que não estavam boas para ela. A minha mãe também reclama bastante. E eu também reclamo bastante. Na verdade, essa consciência que eu estou trazendo para vocês aqui está me fazendo repensar já há alguns anos esse comportamento. E tenho buscado realmente, conscientemente, trocar reclamação por gratidão. Não é um movimento muito fácil, mas é um movimento necessário para buscar a abundância da vida. Sabe o que é abundância, no meu modo de ver? É a quantidade de pessoas que eu consigo realmente interferir, que eu consigo motivar, que eu consigo ajudar. Para mim isso é tudo, é abundância. Então, quando a gente tem alguns desvios de posicionamento, por isso que o tema hoje é hierarquia, é autocuidado, a gente acaba observando as pessoas com algumas dificuldades na vida. Uma dificuldade muito própria da falta de posicionamento são os relacionamentos tóxicos. Muitas vezes a gente vê namorados ou casamentos numa relação tóxica que não é amor, muitas vezes é dependência emocional. E isso faz a pessoa muitas vezes estar presa naquela relação. E às vezes começa porque ela está se posicionando de uma forma como filha do marido, ou está se posicionando como mãe do marido, e bota o marido como filho. E aí essa relação distópica leva realmente, às vezes, uma condição de violência doméstica, inclusive. Uma outra condição importante que acontece muito é uma sensação de fraqueza que vem por uma submissão. A pessoa se coloca numa condição de submissão que está envolvido um pouquinho com aquela cultura do vitimismo. Muitas vezes a pessoa se coloca assim, não consegue sair e precisa de uma ajuda. Eu estou aqui para te ajudar, psicólogos estão aqui para te ajudar. Então, se você se encontra, se isso fez sentido para você, você só precisa mudar o ponto de vista e buscar apoio, ajuda, aos poucos. Lembra que eu falei lá no vídeo do hábito? A gente começa a mudar de pouquinho em pouquinho. Eu não quero fazer uma casa em um dia. Nesse mundo altamente competitivo, onde a mulher entra no mercado de trabalho para disputar muitas vezes vagas até mais masculinas e que acabam incentivando a sua energia masculina, cargos de liderança, pode fazer com que você tenha alguma relação distópica também em casa. Isso pode levar a algumas questões
físicas e emocionais. Então, assim, eu estou falando condições na vida que nos fazem muitas vezes sair da nossa posição. O homem, muitas vezes, traz uma energia muito feminina, que não é próprio dele, e a mulher, que muitas vezes traz uma energia masculina, que não é própria dela. E aí ela apresenta alterações menstruais, aí ela apresenta sangramento, porque no final das contas, os hormônios, eles são produzidos porque eles são mandados pelo cérebro. E o cérebro manda produzir os hormônios por conta das suas emoções, por conta das suas experiências, por conta dos seus pensamentos. E é disso que a gente está falando. Autocuidado, amor próprio, consciência. Uma outra condição importante que tem tudo a ver com o que a gente está conversando de autocuidado é a obesidade. Então, saiba que em torno de 50% das pessoas que estão com IMC acima de 30 podem cursar com doença psiquiátrica. Entre elas, a depressão, que é uma coisa muito comum. E, às vezes, a sua condição hoje de estar muito acima do peso, que eu vou chamar de obesidade, tem uma origem na posição sua familiar. Tem uma origem na sua dificuldade de se posicionar na sua família, na sua vida, de priorizar o autocuidado, o amor próprio. E isso acaba levando questões emocionais que acabam levando você a estar acima do peso. E é por isso que a gente está aqui, para olhar você e para juntos caminharmos um caminho mais saudável. Quando a gente está fora da nossa posição, não é incomum, no momento crítico da nossa vida, a gente descompensar. É quando a gente passa por um estresse, a gente descompensa, faz um burnout, faz às vezes uma crise de ansiedade ou uma depressão profunda, ou a gente tem uma atitude compulsiva e acaba ganhando peso. O cortisol aumenta, tem inflamação, alterações hormonais, queda de libido da vida. O libido a gente entende como vontade de buscar relacionamento sexual, mas o libido da vida é a vontade de viver. É a energia de viver, a alegria de nascer o dia e começar mais um dia. Isso se perde. A pessoa quer ficar na cama, a pessoa não quer até de alguma forma fugir dos desafios diários. Então, gente, o que eu quero que você faça hoje? Eu gostaria que você buscasse montar um mapa de sensações. Sensações de onde você se percebeu com autocuidado, com amor próprio. Seja dormir melhor, seja comer com mais atenção, dizer não quando é necessário dizer não, um momento de pausa, enfim, escreva pelo menos uns 3 a 5 momentos no seu dia de hoje que você se priorizou, que você botou em primeiro lugar você, o amor próprio. Esse é o desafio de hoje. E sempre me coloco aqui à disposição, gente. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer apoio, eu, Letícia, Anne, estamos à sua disposição. Até a próxima.